Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Quero falar hoje sobre Costa Gavras ou Constantinos Gavras, que é um cineasta grego naturalizado francês que nasceu em 1933 e ainda está relativamente em atividade. Ele começou sendo um grande expoente premiadíssimo do cinema político lá nos anos 60 e depois ele tem se dedicado à ficção social, que são filmes críticos, mas não mais tão viscerais no sentido de enfrentar desafios na hora de reproduzir situações políticas extremas. O filme que eu escolhi é Estado de Sítio, rodado no Chile em 1972 e lançado em 1973, e que retrata o sequestro do professor de tortura Dan Mitrione pelos Tupamaros no Uruguai, fato que se deu em 1970. E vamos colocar da seguinte maneira: eu não vou me aprofundar na trama, porque semana passada, lá no meu canal original, aquele que leva meu nome por extenso, há um vídeo considerável falando do Dan Mitrione e do papel dele na repressão aos movimentos sociais e aos movimentos de guerrilha na América Latina. Então, para não ser repetitiva, eu quero ressaltar não só as qualidades do filme Estado de Sítio, mas o que significa esse cinema político, e ainda mais do Costa Gavras, lá naquele exato momento do mundo e da história. Então, deixe-me dizer que é um filme excelente, muito bem filmado. O tratamento cru das imagens, ele é muito realista, ele é muito... Para nós uruguaios, o que incomoda um pouco é que, ao ser filmado no Chile, a questão geográfica e urbanista se perde, porque o Uruguai é um país plano, sabe? Não tem cordilheira, não tem montanha, tem um cerro ou outro, mas não... É meio frustrante você olhar uma cidade que passa por ser Montevidéu e que tá lá a cordilheira no fundo. Isso é uma coisa, mas também era inevitável, não havia qualquer maneira dele filmar no Uruguai naquele momento. E no Chile, eles passaram por um triz, porque o filme é lançado em 73 e poucos meses depois os militares tomam o poder. Então, é um filme que tem um esforço honestíssimo, que não sai uma vírgula dos fatos históricos, ele apenas altera os nomes e de repente coloca menos pessoas no cenário do que haveria realmente. Ele se restringe a retratar algumas pessoas especificamente, mas a movimentação, tudo tá perfeito. É um filme muito bem feito. Essa fotografia realista não é uma coisa fácil de fazer. Se não tiver cuidado com a iluminação, vira uma coisa tosca, né? Primária, e a iluminação tá perfeita. Eu gostei muito desse filme. É um filme que eu recomendo demais. Mas eu também recomendo que se visite um pouco a obra do Costa Gavras, porque antes de Estado de Sítio ele havia lançado Z,
E Z é um clássico desse cinema político e é sobre o assassinato de um político na Grécia e toda a operação de encobrimento. Se eu não me engano, Z é de 69. E depois ele lança Missing, o Desaparecido, que é sobre um ativista social dos Estados Unidos que está no Chile quando ocorre o golpe de Estado e acaba desaparecendo do Estádio Nacional. Que se vocês acompanham essa parte política, quando o Pinochet deu o golpe de Estado e eles assassinaram Allende, houve uma razia em Santiago e eles prenderam 20 mil pessoas. Era um campo de concentração a céu aberto num estádio de futebol que existe e é usado até hoje. Eles fuzilaram pessoas lá, torturaram. Teve gente que dali desapareceu e nunca mais se soube. É um negócio dantesco. E o filme do Costa Gavras, ele mostra isso usando esse rapaz norte-americano como fio condutor, mas principalmente a briga do pai desse rapaz, que era um cara que nem tinha qualquer informação política e que de repente, por causa dessa investigação, ele descobre o que o país dele faz na América do Sul. E é uma das interpretações brilhantes do Jack Lemmon. O Jack Lemmon, que além de ser um excelente comediante, nos anos 70 se destacou por vários filmes de conteúdo de crítica social e política, inclusive Síndrome da China, que é uma abordagem bastante livre do acidente de Three Mile Island, ou do que poderia acontecer após aquilo. E eu penso que se você não tem a mínima ideia de como foram os anos 60, não apenas no âmbito da Guerra Fria e na disputa entre Estados Unidos e União Soviética nas áreas de influência, mas também toda a fermentação política que havia na Europa, você não tem como dimensionar esse cinema, porque era extremamente consumido nos meios de esquerda e não apenas nele. É um cinema que era passado nas universidades, era discutido, levava à produção de uma vasta bibliografia em cima de denúncias que de outra maneira não chegariam às pessoas, porque a imprensa, na maior parte do planeta, a imprensa encobria o que estava acontecendo nas ditaduras da América Latina, na ditadura grega, e o Costa Gavras se torna um porta-voz dessas histórias. E ele é muito escrupuloso na hora de estabelecer os roteiros, tanto que ele tem vários prêmios, não apenas de roteiro adaptado, mas dessa abordagem. E a gente precisa sempre pensar que, enquanto os holofotes estavam nos estudantes franceses em 1968, havia revoltas de estudantes no Japão, na América Latina, nos Estados Unidos e em outros países da Europa também. O fim dos anos 60 e a escalada, principalmente na Guerra do Vietnã e na ação dos serviços de repressão patrocinados pelos Estados Unidos em todos os países da sua área de influência, fora o tanto de assassinatos políticos promovidos pela CIA na Ásia e na África ao longo dos anos 50 e 60. Então, era um momento muito crítico
E é claro que havia uma porção de gente que nem ficava sabendo que essas coisas aconteciam, mas entre as cabeças pensantes, se é que podemos dizer assim, havia uma abordagem extremamente crítica do papel dos Estados Unidos na Guerra Fria. Não que houvesse por parte de todo mundo simpatia pela União Soviética, pelo contrário, muitos desses pensadores eram extremamente críticos aos soviéticos também. E você vê isso porque Costa Gavras, em momento algum, está lá defendendo de uma maneira panfletária. O que ele está mostrando é que esses conflitos são grandes demais e quando eles se tornam palpáveis para além das ideias, quando a luta armada acontece, eles superam os limites da Guerra Fria. Cada um desses conflitos acaba resgatando conflitos da história interna de cada país. Então, se você está falando sobre a Nicarágua, ou se você está falando sobre o Chile, ou se você está falando sobre a própria França ou sobre a Grécia, há todo um caldo de cultura histórico que enfrenta as classes sociais e os meios políticos que aflora em função da radicalização e da existência da luta armada. E esses filmes, desse cinema político, não só do Costa Gavras, há outros cineastas na época também, eles funcionam meio que como registro ou radiografia dessas singularidades, de que cada guerrilha é diferente da outra, mesmo que sejam treinadas pelos mesmos mentores, ou que cada sistema de tortura, mesmo que use os mesmos aparelhos, mesmo que tenha os mesmos instrutores, acaba desenvolvendo uma série de peculiaridades que dizem respeito ao local, ao histórico, ao cotidiano dos agentes históricos, sociais e políticos. E quando eu sugiro um filme como esse, ele tanto pode ser visto sob esse ponto de vista histórico, político, ou ele pode ser visto como um filme mesmo, porque como são filmes tão bem feitos e tão bem acabados, eles não se tornam meramente panfletários, aliás, não são nem um pouco. Há uma economia ideológica e uma tentativa de retratar a realidade que há muito menos ênfase discursiva do que em filmes que são nitidamente panfletários, quer dizer, não há grandes cenas heróicas, pelo contrário, você vê que as pessoas que você se identifica estão lá à mercê do destino, como numa boa tragédia grega, e isso não é por acaso. Então, eu recomendo o Costa Gavras, qualquer filme dele, mesmo aqueles que a crítica não gostou, porque convenhamos, né? A crítica sempre pensa do ponto de vista de quanto arrecadou a bilheteria, qual é o alcance. A crítica, mesmo especializada, pouca noção tem sobre filmes nichados. E o cinema político é um cinema nichado, é um cinema restrito aos cursos de humanas nas grandes universidades desse planeta e aos grupos sociais que têm uma abordagem política muito presente aos movimentos sociais. Mas fora dali, a maior parte das pessoas nem sabe que existe. Então, é importante para registro. Se você quer saber sobre cinema, é bem legal de você ter
acesso a esse tipo de filme, eu sugiro que você assista Estado de Sítio, porque é esse que eu estou recomendando agora, e veja lá o vídeo no meu canal original, que dá o contexto local. Mas eu recomendo também que você assista a Z, que você assista o Desaparecido, que você procure documentários. O YouTube está coalhado de documentários sobre as ditaduras na América Latina, e você tem livros também para se situar. Por exemplo, se você quer saber sobre a Grécia especificamente, existe um livro da minha adolescência que eu nunca esqueci, que é Um Homem, da Oriana Falati, a jornalista italiana, que retrata a trajetória de Alekos Panagoulis, um militante grego que foi assassinado. E nesse livro ela faz meio que vários capítulos de abertura em que ela mostra que o que acontecia no Peru, que aconteceu no Chile, que havia essa fermentação nos anos 60 para 70 entre uma ação social e política maior dos grupos de esquerda e uma repressão brutal promovida pelos estados e geralmente financiada pelos Estados Unidos. Então, esse é um livro que vai te dar um panorama geral. Não vou recomendar historiografia. Tem o livro do A.J. Langutz, O Lado Oculto do Terror, que ele também é jornalista, porque a historiografia, além de ter uma abordagem que é mais técnica, que é mais acadêmica, e a maior parte das pessoas achar muito chato, e os livros dos jornalistas são mais coloridos, você ainda encontra em jornalistas daquela época um trabalho de verdade que vá além da vontade de vender livro. Você ainda encontra registro, documentação e um trabalho jornalístico sério. Muita coisa que veio a ser produzida depois, principalmente depois dos anos 90, ao adentrar, né, o novo milênio, não é tão sólida, não é tão escrupulosa e geralmente é bastante tendenciosa no sentido político, tanto para um lado quanto para o outro. Então, eu acho que a Oriana Falati e o Langutz são orientações interessantes para se procurar. E eu vou deixar na descrição do vídeo a referência bibliográfica. Também vou deixar o link para o vídeo lá no meu canal, para quem quiser ver. E quero ressaltar que Estado de Sítio, além de ser um tremendo filme, dramático na medida certa, com ação na medida certa, com tudo o que é necessário, ainda tem a interpretação magistral do Yves Montand fazendo o personagem que é o Damitrione. E é interessantíssimo porque Yves Montand era comunista. E ele consegue dar ao Mitrione a clara dimensão do desprezo, sabe? Ele constrói a interpretação de uma maneira que você abstrai que ele é o Yves Montand, você abstrai como ele é maravilhoso do ponto de vista artístico, e você só vê um sujeitinho medíocre, um burocrata da tortura, um sujeito
que se comporta de uma maneira totalmente desprezível em países que não são o seu. E quando você olha para a interpretação do Montan, você pensa, é isso, Mitrione era um rato, e era só isso. Não era um herói da liberdade defendendo o American Way of Life, tampouco era Não, ele era um rato. E para mim, essa é a virtude suprema que um bom filme pode ter, que é de colocar as coisas de maneira honesta, mas ao mesmo tempo abrindo seus olhos para aspectos que você não pensava. Eu gostei muito de reassistir. É importante, eu havia assistido esse filme há mais de 30 anos e como é uma quadra histórica que me diz respeito, eu passei muito tempo sem reassistir. Dessa vez, com a idade e digamos que toda uma vida, né? Eu gostei demais, eu gostei de ver aquele momento histórico fixado de uma maneira não só honesta, mas principalmente respeitosa. E é isso. Esse foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Próxima semana lá no canal original e depois de volta aqui no museu. Cuidem-se muito, um enorme abraço e até a próxima.